Olá, boa noite. Está no ar aqui pela TV Universitário, TVU Notícias, que esta semana traz uma série de entrevistas com os candidatos a reitor da Universidade Federal de Uberlândia. O primeiro turno da eleição acontecerá nos dias 28 e 29 de agosto de 2012. Está presente aqui no estúdio a candidata Rosuíta Fratari Bonito, da chapa Todas as Vozes, Democracia, Qualidade Acadêmica e Compromisso Social. Conforme acertado com a Comissão Especial Eleitoral da UFO, disponibilizaremos o espaço do TVU Notícias para que cada um possa trazer considerações acerca de suas candidaturas. A iniciativa tem como objetivo fazer com que a comunidade acadêmica da UFO tenha todas as informações a respeito dos candidatos para um voto mais consciente. Candidata Rosuíta, seja muito bem-vinda ao TVU Notícias. E para darmos início, informamos que as perguntas são elaboradas pela equipe de jornalismo da TV Universitária e tomou por base os temas tratados durante o debate realizado no dia 23 de julho. Assim, nós teremos 3 blocos e no primeiro bloco trataremos do tema ensino, no segundo trataremos sobre pesquisa e no terceiro, extensão. Serão 2 perguntas por bloco. Vamos à primeira pergunta. Vamos lá? Qual a avaliação com relação à qualidade e às condições de ensino de graduação e pós-graduação na Universidade Federal de Uberlândia, tomando por base suas considerações? Quais as propostas para a melhoria da qualidade e das condições de ensino de graduação e pós-graduação na UFO? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradecer mais uma vez à TV Universitária por esse momento e por essa oportunidade. Veja, falar de graduação na UFO neste momento e também de pós-graduação, nós não podemos esquecer que há uma diferença entre o camping Uberlândia e os outros campings da UFO. Se a gente fosse basear apenas no camping de Uberlândia, nós temos que reconhecer que nós temos ótimos cursos de graduação e ótimos cursos de pós-graduação. E não podemos esquecer, em momento algum, que nós temos uma excelente escola básica e uma excelente escola técnica. Então, nós temos que nos responsabilizar pelos 4 ensinos, vamos pensar, pelas 4 modalidades, né? Educação básica, a questão do ensino técnico, da graduação e da pós-graduação. Veja, considerando isso que eu falei anteriormente, nós precisamos entender que enquanto a UFO não proporcionar aos outros campings as mesmas condições de graduação e pós-graduação que ela proporciona ao camping Uberlândia, a gente não vai estar falando de uma forma adequada. Se a gente conseguir manter o padrão camping Uberlândia, nos outros campings eu entendo que nós teremos, então, uma ótima graduação e pós-graduação, já que nesses campings a gente não tem cursos, nem a escola básica e nem o ensino técnico. Mas veja, quando a gente diz qualidade acadêmica, são muitas questões que nós temos que considerar, né? E aí já vai um pouco das propostas e um pouco... Mas veja, qual é a escolha pedagógica que a UFO faz? Ela vai ser uma escola de 3º grau, um colégio, ou ela vai ser uma universidade que pesquisa, que faz extensão e que ressignifica esse saber para dentro de si mesma. Então, considerando o UFO, eu fico pensando que nós temos que pensar, a UFO tem que fazer escolhas, nós temos cursos variados de graduação. Há que se entender que se eu pressuponho que o meu aluno vem como um saco vazio e eu vou depositar nele o meu saber, é um modelo que nós precisamos entender. Agora, se eu pressuponho que ele vem com um saber cultural, e que aqui nós vamos admitir esse saber, vamos ressignificá-lo com a ciência, e este sujeito, ao fazer isso, seja um agente transformador lá fora, aí eu tenho que entender que nós temos que pensar na qualidade dos nossos cursos de graduação e pós-graduação. Nesse sentido, eu fico muito tranquila de dizer, porque eu sou professora, né? Eu vim da sala de aula, tenho muito prazer nisso, né? E veja, nós temos que refletir sobre a nossa prática. E a nossa prática nem sempre reconsidera esse sujeito que vem buscar uma educação superior,
e sai daqui apenas com um ensino técnico bastante qualificado. Então, a nossa escolha é entender, nós vamos ter técnicos, bons técnicos lá fora, ou nós teremos bons técnicos, bons agentes transformadores, pessoas que chegam nos seus locais de trabalho e conseguem mudar esse local de trabalho. Aí sim, eu acho que nós temos que pensar na qualidade da graduação e na qualidade da pós-graduação. Ok, então levando em conta suas considerações, quais são então as propostas para a melhoria da qualidade e das condições de ensino de graduação e pós-graduação na UF? Veja, Zé Dagmar, nós não temos ainda a oportunidade de que todos os nossos alunos de graduação façam projetos de extensão e pesquisa, porque nós ainda não temos bolsas suficientes para isso. Mas a pergunta é, será que nós temos que fazer extensão e pesquisa apenas com bolsa? Ou, ao fazer extensão e pesquisa, mesmo sem bolsa, considerando como uma atividade acadêmica, considerando dentro do currículo desses nossos estudantes, né, o quanto a gente não melhoraria o ensino da graduação e, consequentemente, da pós-graduação. Um pós-graduando que chega na pós-graduação de uma forma diferente, ele com certeza fará que a pós-graduação também mude, porque uma impulsiona a outra, é uma via de mão dupla. Então, veja, repensar mesmo a questão do modelo pedagógico. E veja, quando os nossos alunos não passam numa disciplina, o que é feito hoje? Ele repete a disciplina. E nós temos que considerar quem é esse sujeito. Eu disse uma frase e vou repeti-la sempre, não é como candidata, mas como professora. Né? Eu ouvi de uma pedagoga num congresso, ela disse, para eu ensinar geografia para João, eu tenho que entender de ensinar, eu tenho que entender de geografia e eu tenho que entender de João. Então veja, entender de ensinar é esse modelo pedagógico que nós temos que escolher. Qual avaliação a UFO vai propor para os seus cursos de graduação e pós-graduação? É uma avaliação somativa? Eu vou somar a nota e vou dizer para o aluno, você pode ou você não pode passar? Ou eu vou fazer uma avaliação formativa, que ao dar a nota, ou no processo de avaliação desse estudante, seja ele da graduação ou da pós-graduação, eu possa estar discutindo com ele a postura ética dele na sala de aula, o filme que ele foi ver, qual é a relação que ele estabelece com os próprios colegas. Isso que nós temos que ponderar. Existem trabalhos mostrando que nós somos responsáveis sim por essa formação. Seria muito bom que os estudantes chegassem pronto, mas o mundo mudou, o mundo se tornou mais violento, as famílias protegeram mais os seus filhos e nesse sentido eles chegam bastante ainda adolescentes no sentido bem exato da palavra, né? Então veja, nós temos que cuidar dessa formação também, ela nos pertence. Então não adianta a gente falar muito, né? Nem com o filho nem com o aluno, a gente tem que fazer. Ele vai fazer lá fora o que ele tiver visto a gente fazer aqui dentro. Então, a escolha pedagógica, para mim, é fundamental. Isso vale para a graduação e vale para a pós-graduação. Se eu escolho um modelo pedagógico que inclua esse sujeito, né, por que você acha que você não saiu bem? Ah, professora, porque eu tive um problema. Essa pessoa ela tem que ser respeitada nesse sentido. E aí vem a questão do João. O João é múltiplo. Ele é múltiplo, ele não pode ser tratado da mesma forma em todos os cursos. Nós temos diversidade de cursos e temos muitos Joãos aqui para prestar atenção. Então, nesse sentido, acho que incorporar metodologias de avaliação que levem em conta quem é esse João são fundamentais para a nossa qualidade acadêmica e para a nossa qualidade da graduação e da pós-graduação. Ok, terminado este primeiro bloco, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Só é motorista quem é habilitado.
Nós estamos de volta com o TVU Notícias especial com os candidatos a reitor da Universidade Federal de Uberlândia, recebendo aqui hoje a candidata Rosuíta Fratari Bonito. Neste bloco, agora ela vai responder perguntas abordando o tema pesquisa. Rosuíta, candidata, como você avalia a inserção da UFO no contexto da pesquisa? É possível ampliar o nível e a quantidade de pesquisas? Veja, Zé Dagmar, eu entendo a Universidade Federal de Uberlândia como uma universidade de excelência na pesquisa. Nós temos pesquisadores extremamente importantes para o país, né? Temos pesquisadores que estão inseridos em grupos de pesquisa fora da UFO. Então, manter essa qualidade e incentivar para que esses pesquisadores tenham vontade de continuar pesquisando e tragam outras pesquisas, né? Se filiem a outros grupos de pesquisa fora de Uberlândia, né? Talvez construir o que o Ministério da Educação já acenou, que são grupos de universidades fazendo pesquisas integradas, né? Então, veja, penso que a pesquisa na UFO é de qualidade e provavelmente tenha a quantidade que é possível ser feita, porque os nossos pesquisadores têm muita responsabilidade institucional de pesquisar aquilo de fazer pesquisas que contribuam realmente para a nossa questão social. Penso que talvez a gente entender quais são as prioridades de pesquisa que a nossa região precisa, né, a nossa cidade, a nossa região, já que nós não somos mais só Uberlândia, entender que nós temos outros 3 municípios e temos muitos outros municípios que talvez precisem da nossa ajuda no sentido da pesquisa, e aí fazer com que essa pesquisa chegue mais na graduação. Como eu disse no bloco anterior, vários estudantes nossos não têm oportunidade de fazer projetos de pesquisa durante a graduação. E é óbvio que se eu tenho um problema para resolver e eu consigo fazê-lo, isso é muito importante para o sujeito. Ele se sente responsável por algo. Imagina você se essa pesquisa trouxer algo de bom e de novo para pessoas da nossa região. E aí a gente tem que entender, se o Brasil é o celeiro do mundo, como a gente lê em todos os jornais, nós precisamos entender, e a nossa região está fazendo muito para que isso seja verdade. Nós temos um pouco que é agropecuária, mas nós temos muita lavoura por aqui. Então veja, eu entendo que nós temos muita preocupação com isso. Criar emprego e renda é papel nosso junto com o poder público. Nós não podemos ser responsáveis por isso sozinhos. Mas veja, criar agentes de transformação, né, devolver para a sociedade esse estudante que nós formamos, e esse estudante ter o olhar da pesquisa é fundamental, porque aí o olhar dele para a realidade não vai ser um olhar neutro. Ele vai olhar com o olhar do pesquisador. E isso é importantíssimo para a gente entender. Os alunos que não fazem pesquisa durante a graduação, eles se ressentem, provavelmente se ressentirão disso no futuro. Então, veja, eu entendo que a UFO é uma excelente instituição de pesquisa. Nós precisamos manter para que ela continue sendo uma excelente instituição de pesquisa. E penso que cada vez mais chegar essa pesquisa àqueles problemas que nós temos para resolver, tanto do ponto de vista da nossa região, do nosso estado, do nosso país e também do mundo. Isso é fundamental. E veja, nós temos laboratórios que nos asseguram isso. A UFO tem muitos laboratórios de pesquisa. Nós precisamos entender até que ponto a gente precisa de outros laboratórios para responder a essas demandas sociais. Ok, candidata. Agora vamos para a segunda pergunta. Em sua opinião, que ações poderiam ser implementadas para a melhoria das condições necessárias à elevação do contingente de pesquisas e como aumentar a captação de recursos para a pesquisa? Veja, Zé Dagmar, uma questão que eu acho que é fundamental é inserir a graduação na pesquisa de forma efetiva, não como projeto, mas como uma atividade curricular. A outra questão é reconhecer que nós temos 40% de novos professores, doutores, e que chegaram nessa instituição nos últimos 5, 6 anos, 4 anos, e que talvez chegaram numa condição em que a pesquisa que já era desenvolvida no departamento que ele entrou
já não seja o objeto de pesquisa dele. Então, veja, nós temos que entender isso e ouvir esses novos pesquisadores e ver com eles quais são as necessidades que eles têm de manter o núcleo de pesquisa dele, ou se dá para ele se inserir num grupo de pesquisa da UFO. Eu penso que ainda nós temos professores que não conseguiram fazer isso ainda, até porque você vem com um projeto de pesquisa provavelmente do seu orientador, e aí você chega e você tem que se inserir numa outra universidade. Óbvio que muitos dos nossos novos professores também foram os nossos estudantes, e isso é fundamental, ter um professor que formou na casa. Eu acho que o afeto que ele tem pela instituição é outro, e ele com certeza trabalha, ele conhece, ele não tem ele não chega e não tem que conhecer, ele já conhece, né? Então veja, acho que nós temos que ouvir os professores novos, ver quais são as necessidades de pesquisas que eles têm, de laboratório, de prédios, né? Como é que nós buscamos outras pesquisas? Com fomento, fazendo projetos, investindo em algum laboratório para que este próprio laboratório traga outras pesquisas para cá. O Plano Nacional de Pós-Graduação, ele traz claro que nós devemos investir na interdisciplinaridade ou na multidisciplinaridade. Então, isso significa que nós podemos juntar pesquisas, uma aborda um tema, a outra, fazer pesquisas inter e multiprofissionais. E ele também aborda uma questão que é fundamental, a pesquisa na educação básica. Se nós somos uma escola, a gente tem que entender a educação básica como um celeiro mesmo, né? Que propicia a gente o conhecimento da abordagem pedagógica que a gente possa ter nos cursos de graduação. Então, veja, acho que nós temos que ouvir esses professores novos, ver quais são as demandas que esses professores têm, talvez laboratórios, pensar na interdisciplinaridade, pensar que nós estamos aqui também pesquisando o que o mundo está pesquisando, que é a questão do petróleo, do pré-sal, da questão agrícola que nós temos que entender, mas da questão pedagógica também. Nós só seremos excelentes na questão de uma instituição que transforma sujeitos se a gente tiver um modelo pedagógico forte, assentado na ciência que se chama pedagogia. E talvez não, tentar imprimir a essas graduações a questão da pesquisa, inserir dentro da graduação. E uma preocupação imensa da gente, da nossa chapa, é que atrás de todo prédio, atrás de toda mesa, as condições de trabalho físicas, nós temos que pensar que tem uma pessoa e que ela também precisa ser cuidada, no sentido de que o ambiente de trabalho está favorável, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psíquico, porque nós somos seres humanos e se a gente estiver feliz, nós vamos produzir mais e sermos seres melhores. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. A Rede Cegonha é mais que um conjunto de ações de atenção à saúde de mulheres e seus bebês. É uma maneira do Brasil dizer: bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vinda, Bia. Com pré-natal de qualidade, parto humanizado, mais acolhimento e atenção à mãe e ao bebê, a Rede Cegonha ajudou a reduzir em 21% as mortes maternas no último ano. Informe-se sobre a Rede Cegonha em uma unidade de saúde ou ligue 136. Nós estamos de volta com o TVU Notícias Especial com os candidatos a reitor da Universidade Federal de Uberlândia, aqui pela TV Universitária, recebendo hoje a candidata Rosuíta Fratari Bonito. Neste último bloco, a candidata vai responder a 2 perguntas sobre o tema extensão. Vamos lá. Candidata, como você avalia a política extensionista na UFO? Zé Dagmar, nos últimos tempos, a avaliação é que nós perdemos um pouco a extensão no sentido dela, né? O que nós entendemos como extensão? A extensão são atividades indissociáveis da pesquisa e do ensino, que trazem a parceria da sociedade e a instituição de ensino, para que a gente ressignifique de novo a extensão, de novo o ensino, de novo a pesquisa.
Então, veja, nos últimos tempos nós entendemos que algumas questões da extensão não foram bem colocadas. Nós, durante a campanha, discutimos com vários movimentos sociais. Movimentos sociais de trabalhadores, movimentos sociais patronais, movimentos sociais, organização de pessoas que defendem um objetivo, né? E nesse sentido, ouvimos algumas queixas, né? Queixas que nós estamos entendendo que precisam há de se fazer uma reflexão em cima delas, para a gente não incorrer nos mesmos erros. Nós temos que fazer dos nossos erros os nossos acertos amanhã, em cima de uma reflexão. Então, veja, alguns movimentos sociais trouxeram questões importantes, de falta de acesso, de que não era como eles gostariam que fosse. Eles eram ouvidos e passaram a não ser ouvidos na questão das demandas, do que a gente pode fazer na extensão ou não. Nós tínhamos um evento, o Enesc Pop, que trazia, né, a UFO toda, a sociedade toda para cá, para nos mostrar de projetos de extensão que a gente estava fazendo, né? E isso dava visibilidade para o Brasil inteiro nas nossas questões extensionistas. E isso não aconteceu. No sentido, por alguma razão, essa administração não seguiu com isso, né? E nós, não fomos só nós, extensionistas, que sentimos falta dessa questão. Então, veja, neste momento, o que nós estamos entendendo é que a gente tem que fazer uma reflexão sobre a extensão, no sentido de trazê-la como ela já foi, óbvio que melhorá-la. Nós nunca podemos achar, a utopia é sempre o limite, né? Então, nós temos que fazer as nossas reflexões e transformar essa extensão naquilo que a gente entende e sonha para uma instituição de ensino. Veja, se a extensão faz parte do tripé indissociável, ensino e pesquisa juntos, há de se contribuir para a formação do estudante. Quando a gente traz um movimento social para a UFO, ou vai até esse local, esse locus desse movimento social, muita coisa se passa nessa parceria. São muitos saberes que se cruzam. E isso tem que ser trazido de volta, ressignificado, e nós temos que aprender com isso. Nós temos questões dos movimentos sociais que são importantíssimas para a gente, enquanto instituição de ensino. Então, veja, os alunos não terem oportunidade de fazer a extensão na graduação como um componente curricular, a gente entende como uma preocupação. Em relação a isso, o que nós vamos buscar é que a pesquisa e a extensão façam parte desse universo desse estudante durante a graduação. E nós consideramos que é um componente fundamental da formação, ele ter possibilidade de conhecer para além dos muros da universidade. Ok, vamos agora para a segunda e última pergunta. Quais as ações concretas que poderiam, em sua opinião, ser tomadas ou implementadas para ampliação e financiamento da política de extensão na UFO? Olha, mais uma vez a gente tem que dizer que nós não estamos só em Uberlândia. Então, veja, eu fico pensando na questão cultural dessa região, né? Eu sou aqui da região, quantas coisas importantes tenho aqui. Se nós temos cursos de quase todas as graduações, fazer inventários culturais dessa região inteira, com projetos, sim, né, buscando fomento para que isso aconteça. Quer dizer, nós temos uma riqueza de questões aqui. Nós temos muitas coisas para fazer parcerias, trazer os nossos parceiros para cá. E os nossos parceiros são todos os movimentos que quiserem ser parceiros da UFO. Acho que nós temos obrigação de acolhê-los e obrigação de dar-lhes uma resposta. E nesse sentido, a gente tem riqueza cultural. Só para falar numa área, né, para não citar as outras, nós temos muitas coisas para resolver com ações extensionistas. Você veja, nós temos um problema gravíssimo, que é a questão da saúde pública, a dengue, os acidentes de trânsito. Por que não trazer este problema, e isso não é prerrogativa de Uberlândia, é prerrogativa da região, trazer essas demandas para cá, fazer projetos de extensão que juntos
a gente possa trazer algum benefício para a sociedade. Então, veja, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha tese de doutorado, né? Eu fiz a tese de doutorado com os motoqueiros, os motociclistas. E eles disseram que eles cometem infrações no trânsito porque não há fiscalização. Então, eles estão dizendo para nós o que precisa que a gente faça, junto com a política municipal. Mas veja, nós temos esse saber. Nós sabemos o que eles nos disseram. É trazer o pessoal do teatro, trazer o pessoal da geografia, trazer o pessoal da engenharia, fazer um projeto de extensão que a gente possa estar fora daqui para conseguir reverter esse quadro. E na dengue a mesma coisa, em outras questões também, né? Na mortalidade infantil, na questão da gravidez na adolescência. Quer dizer, nós temos muita coisa para fazer com projetos de extensão, mas nunca esquecendo da parceria, né? A gente conversar com os nossos parceiros, daquele ou desse movimento social, ver qual é, o que eles querem, trazer o saber deles para cá e a gente fazer um projeto de extensão que remeta a sociedade a uma reflexão para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, veja, na extensão, lidar cada vez mais com a possibilidade da extensão, fazer parte do nosso currículo e atrás de fomento, mais fomento para que a gente fazer parcerias com os movimentos e fazer extensão naquilo que nos foi solicitado pela sociedade organizada, como ela está organizada hoje. Eu gostaria, Zé, desse último minuto, agradecer muito mais uma vez a TV Universitária e dizer que nós estamos aqui pedindo o seu voto. Nenhum reitor vai ser eleito sem voto, né? E a gente gostaria de pedir o voto de toda a comunidade universitária para que no dia que for a eleição, que vocês considerem a nossa candidatura, dizer que é o feminino na possibilidade da UFO, dizer que nós mulheres somos a maioria já em todos os lugares. A gente serve para ser professora, pró-reitora, coordenadora de curso, mas ainda não tivemos oportunidade de concorrer à reitoria. É uma oportunidade que nós estamos tendo de colocar uma mulher nesse lugar, né? E dizer que nós estamos no Facebook e vocês podem acompanhar a nossa candidatura por lá e dizer que nós estamos muito preocupados com as pessoas, que a nossa proposta é cuidar das pessoas, porque atrás de cada coisa existe uma pessoa que deve ser cuidada. Ok, nosso tempo acabou. Nós gostaríamos de agradecer a candidata pela participação nesta entrevista e acreditamos ser de extrema importância para que a nossa Universidade Federal de Uberlândia tenha uma ótima representação. Amanhã nós vamos receber aqui o candidato Guimes Rodrigues. Obrigado a todos pela audiência, tenham uma ótima noite e até amanhã.